Bom dia a todos. Bom dia, doutora Eliane. Obrigado pelo convite. Prazer fazer parte aqui desse projeto incrível, cercado de excelentes profissionais. Tenho certeza que vai ter muita aula boa hoje. E esses imprevistos técnicos acontecem, mas não vai tirar o brilho aqui desse evento muito legal que a gente está fazendo. Bom, então coube a mim falar um pouquinho sobre a topografia e a tomografia da córnea e os aspectos gerais dela. Então, lembrando, então, a topografia é um exame que a gente faz para avaliar a superfície anterior da córnea. A maioria dos topógrafos atualmente usa o princípio do disco de Plácido, que foi criado lá no século XIX, e o princípio dele é através da reflexão de discos, de anéis, na superfície anterior da córnea. O topógrafo, um aparelho automatizado, interpreta essa reflexão desses discos e cria um mapa topográfico que mostra as áreas de curvatura da córnea. Como eu falei, é um exame que avalia a superfície. Então, se a gente tem alterações na superfície da córnea, o exame também perde sua qualidade. Então, por exemplo, nos pacientes com olho seco, a gente vê que o reflexo dos discos fica irregular, fica distorcido, e isso gera alterações nos exames também. Além disso, em usuários de lente de contato, a gente pode ter alterações da superfície por warpage. Nos casos de cicatrizes ou de alterações na córnea, a gente pode ter pseudo-alterações na topografia. Então, por exemplo, esse exame parece um pseudo-ceratocone, mas quando você vai examinar o paciente, na verdade tem uma distrofia da membrana basal do epitélio. E até em casos mais comuns de pterígio, a gente vê que tem distorções na topografia porque altera a superfície da córnea e a superfície de reflexão dos discos. Existem no mercado diversos aparelhos diferentes, aqui sem interesse comercial nenhum, mas só para mostrar que eles variam muito no número de anéis, no número de pontos da superfície corneana avaliada. Alguns são small cone, outros são big cone, que só a diferença do design do aparelho. E os dois principais tipos de mapa de superfície que a topografia faz é o axial e o tangencial. Na grande maioria das vezes a gente usa o axial, que ele mede a curvatura da córnea até o eixo visual, que teoricamente seria o ápice corneano, mas a gente sabe que não é exatamente, mas é o que mais se aproxima ali no exame. E as vantagens do mapa axial é que os valores da ceratometria em dioptria são mais realistas, então para quem adapta lente de contato isso ajuda bastante. A avaliação da córnea central é melhor no mapa axial e a superfície é um pouco mais suavizada. Já no mapa tangencial, ele mede ponto a ponto, fazendo um raio de uma circunferência em cada ponto da córnea, não indo ali até o centro do eixo visual. Então isso gera uma imagem com um pouco mais de ruído, um pouco mais de detalhe, e os valores de ceratometria e dioptria são relativos. A avaliação com o mapa tangencial é melhor na periferia da córnea. Mas, como eu falei, na maioria das vezes no dia a dia a gente usa mais o axial e a gente tem que ter na manga o tangencial para alguns casos específicos que a gente quer avaliar alguns detalhes da córnea. Então, por exemplo, esse mesmo exame do mesmo paciente, quando a gente vê o mapa axial, parece um mapa mais suave, com as cores mais uniformes, e o mapa tangencial mostra com mais detalhe algumas alterações periféricas mais localizadas. Então, falando dos mapas topográficos, como é que é uma córnea normal, né? Então, lembrar que a córnea é uma superfície asférica, então ela não tem a mesma curvatura em toda a superfície. A córnea é prolada, ou seja, o centro da córnea é mais curvo do que a periferia, e a asfericidade média da córnea é 0,23. Lembrar também que o K médio da córnea é em torno de 43, 43,5, 43,7, isso varia um pouco de cada estudo. E o astigmatismo, na média, no geral, os jovens e os adultos têm o astigmatismo na regra, ou seja, ali a 90 graus. Os idosos têm uma tendência a esse astigmatismo rodar e ir para a contra-regra, ou a 180. E, em geral, simétrico e regular. Então, falando um pouco dos padrões topográficos, né, a gente tem algumas imagens padrões que a gente consegue encaixar muito das topografias. Então, o padrão esférico, o padrão oval, tem os padrões de encurvamento topográfico setorial superior ou inferior, os padrões irregulares. Depois nós passamos para os astigmatismos, que a gente tem um bow tie. Bow tie é simétrico,
Também existem os astigmatismos bow-tie com skewed, ou seja, que um eixo não está simétrico com o eixo superior ou inferior. E nós temos os astigmatismos assimétricos, quando um dos lados é mais curvo do que o outro. Pode ser superior, inferior e também assimétrico com skewed. E falando um pouquinho ali em relação ao eixo do astigmatismo, então ele pode ser, na regra, 90 graus mais ou menos 30 graus, contra a regra 180 também mais ou menos 30, ou oblíquo, que é quando ele está entre 30 e 60, ou entre 120 e 150. Outra coisa muito importante das topografias é a escala que a gente utiliza. Então, no geral, a gente usa escalas absolutas, e uma recomendação geral é usar escalas de meia dioptria. Quanto maior a escala você usa, de 1,5 dioptria, mais suave você deixa o mapa, e você acaba mascarando algumas alterações. Se você põe uma escala muito baixa também, de 0,25, às vezes você acaba realçando alterações que não existem, que são achados ou que são ruídos da imagem. Uma escala interessante é a escala variável, que a gente aqui gosta de usar bastante, que ele ajusta a escala para cada mapa topográfico de acordo com as curvaturas da córnea daquele exame, e ele realça algumas alterações. Só que é importante sempre você interpretar a imagem. Então, não olhar só o padrão de cores, sempre olhar a escala, ver se aquela alteração grande de cores que você está vendo é realmente significativa, porque às vezes a diferença de dioptria entre uma área e outra é muito pequena. Mas é importante porque ressalta alterações que às vezes a gente não veria numa escala absoluta. Então, por exemplo, esse caso. Aqui a gente tem um mapa com uma escala absoluta de meia dioptria e batendo o olho de uma forma rápida no exame, parece que está normal. Mas uma leve assimetria inferior. Quando a gente faz um mapa com escala relativa variável, a gente vê uma assimetria bem grande, que já salta bem mais os olhos, e aí fica muito mais fácil de você interpretar e prestar atenção com mais carinho nesse exame, né? Passando um pouquinho para tomografia de córnea, a tomografia já tem outras vantagens. Além dela avaliar só a superfície anterior da córnea, ela também avalia a superfície posterior e até a câmara anterior. As três principais tecnologias que a gente consegue fazer as tomografias de córnea é por Scheimpflug, por varredura de fenda e pelo OCT. Existem vários equipamentos, só citei alguns deles aqui. E o que muda, por exemplo, no Scheimpflug, alguns têm dupla câmera, outros têm uma câmera só, alguns são associados a disco de plácido, outros não. Mas, no geral, todos possuem uma qualidade de exame excelente. Os que a gente mais usa no dia a dia acaba sendo os de Scheimpflug mesmo. E só para a gente entender um pouquinho o que significa essa tecnologia, quando a gente está fazendo uma imagem da córnea, a gente está tendo que focar uma imagem que é esférica ou asférica, né? Que não está paralela ao plano de captura da imagem, a câmera do aparelho. Então, essa tecnologia Scheimpflug nada mais é do que um recurso que veio da fotografia, na verdade, e é uma rotação, uma inclinação na lente para você conseguir focar dois planos que não estão paralelos. E assim você consegue fazer imagens da córnea de forma focada, mesmo ela sendo uma superfície mais asférica, né? Não sendo uma superfície plana. E a grande vantagem, o que desenvolveu dos equipamentos de tomografia, são os mapas de elevação. Então a gente consegue ter mapas de elevação da córnea da superfície anterior, da superfície posterior. E para a gente analisar esses mapas de elevação, foram criados padrões que são considerados normais, de superfícies esféricas ou asféricas que deveriam encaixar nessa superfície topográfica de elevação, né? Então, o primeiro que se padronizou foi o BFS, que é o Best Fit Sphere, no qual uma esfera com o mesmo raio de curvatura médio da córnea é sobreposta a ela, e a gente vê se tem áreas que estão acima ou que estão abaixo dessa esfera perfeita, né? Só que como a gente sabe, a córnea ela não é esférica, ela é asférica e tórica. Então, no geral, esse era o resultado desses mapas, que sempre tem uma área com cores mais quentes ali, que estão abaixo da esfera, e com cores mais frias que estão acima. E com o desenvolvimento aí das técnicas dos aparelhos, a gente acabou utilizando mais hoje no dia a dia o BFTA, que
que é o Best Fit Torical Sphere. Então, uma superfície asférica e tórica que encaixa melhor na superfície coniana e consegue mostrar melhor as alterações que saem desse padrão que seria o mais próximo aí da superfície coniana normal. A mesma coisa a gente pode fazer para o mapa de elevação posterior, tanto o BFS quanto o BFTA. E outra grande vantagem dos tomógrafos são os mapas paquimétricos, que a gente consegue ver a espessura coniana na sua extensão e a progressão de afinamento dessa paquimetria coniana para o centro, né? O normal é a gente ter no máximo 200 micras de afinamento da periferia para o centro. Então, geralmente a gente usa uma escala de 20 micras ali na tomografia, no mapa paquimétrico. E se a gente tiver, de uma forma prática, até 10 curvas, até 10 cores, você está dentro desses 200. Se você estiver acima disso, você está fora dos 200, né? Outro detalhe importante é que o mapa de paquimetria depende de uma córnea transparente. Então, se você tem alguma cicatriz ou se você tem alguma alteração na superfície coniana, às vezes você não pode confiar nesse mapa paquimétrico se for feito por Scheinflug. Às vezes, os mapas paquimétricos por OCT, nesses casos, são mais interessantes. Bom, uma pincelada rápida, era isso que eu tinha para passar. A gente tem muitas aulas excelentes aí que vão falar das alterações da topografia e da tomografia. Queria passar a palavra agora para o Dr. Renato Ambrosio, grande mestre nosso, que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado, gente.